Glórias a Deus. Louvar ao Senhor, porque Deus sabe. Eu vou ter que estar me colocando. Glórias a Deus. Usa Ele, Pai, usa. Mais é uma oração, mais é uma. Ele vai estar falando ali. Abriu as mentes do teu povo, porque o povo está com a mente fraca. Oh, Jesus querido, Pai, o povo está com a mente fraca, Jesus, eu estou sabendo que esse Natal Jesus, Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos começar aqui o nosso vídeo, né? A nossa pequena ministração da palavra de Deus, né? E deixando claro que é a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos estar ministrando aqui aquilo que Deus proporcionar ao nosso coração. Nós vamos falar aquilo que eu tenho falado na igreja. Eu falei na live passada que o propósito ali não é trazer crítica contra ser humano nenhum, não é se levantar contra homem nenhum. O principal fundamento aqui dessa live aqui é mostrar, né, a nação brasileira, mostrar a cada um que vai estar nas urnas agora votando novamente, que ele tenha consciência, que ele tenha princípio na sua votação. Amém? E o que eu quero fazer é baseado na própria palavra de Deus. Eu quero fazer segundo aquilo que o Espírito Santo tocar, né, no coração do pastor. Amém? Mas eu convido você que está nos assistindo para fazer uma oração junto comigo. Vamos estar orando para Deus estar abençoando. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai Eterno e Santo, neste momento nós nos colocamos nas Tuas mãos, nós nos rendemos aos Teus pés e pedimos a direção do Teu Espírito, meu Pai, por aquilo que nós vamos falar aqui. Sabe, Senhor querido, nós não somos políticos e não temos no nosso coração desejo político, meu Pai querido. A nossa preocupação chama-se uma nação chamada Brasil. E este é o principal fundamento desse vídeo, Pai querido. Que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos conduzir, meu Deus, na direção do Espírito do Senhor, meu Pai. Portanto, nos guia, meu Pai, nos capacita, no nome de Jesus, amém? Já quero de antemão agradecer, né, os irmãos que estão ouvindo aí. Eu estou vendo alguns irmãos assistindo aí, a Glaucio, o Helder, nosso irmão Márcio Almeida, vereador de Guará, que Deus possa estar abençoando ele ricamente também. E a cada um dos irmãos, o irmão Fabiano, né? Mas eu quero trazer uma mensagem ao coração dos irmãos, para a gente poder falar um pouquinho, explanar um pouquinho o sentimento do coração da gente, né? Colocar no nosso coração aquilo que a gente tem como sentimento, né? Quero que os irmãos não precisem abrir, evidentemente, eu vou estar lendo aqui só para que eu possa procurar entender melhor a forma que eu quero explicar para os irmãos. Em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, irmãos, diz assim a palavra do Senhor: assim, pois qualquer que me reconheça na presença dos homens, eu também o reconhecerei na presença de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negue na presença dos homens, eu também o negarei na presença de meu Pai que está no céu. Isso é uma mensagem que Jesus Cristo deixou aos seus discípulos e nós temos ela como observância fundamental para a nossa vida. A gente sabe que tem os contras, tem os favores, mas a nossa preocupação maior aqui, nessa live, aquilo que a gente tem visto aqui no decorrer desse ano, né, nesse tempo que acochou mais aí na campanha política, né, não é nada relacionado a homem, é relacionado àquilo que está por trás do homem. Isso que nós temos que entender. Né? Eu vejo pessoas falando: poxa, mas é pastor, mas é crente, tá falando do homem, levantando falso, tá falando. Não é nada disso. A gente está vivendo fatos, aquilo que a gente tem visto, aquilo que a gente tem presenciado, nós estamos colocando.
Nós temos colocado a igreja em oração, todos os cultos a igreja orando. Eu agora estou fazendo essa live, minha esposa está orando, clamando aqui. Eu sei que o Brasil inteiro está orando para um país melhor, para uma nação melhor. E nada mais justo que trazer uma mensagem da própria palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele ensina, irmãos, que aquele que nega ele perante os homens, ele também nos nega, ele também vai nos negar perante o Pai, né? Então, o que isso tem a ver, irmãos? Irmãos, é como eu acabei de falar, não estou falando do homem, estou falando das práticas do homem. No vídeo passado que nós fizemos aqui, teve gente que criticou, fez crítica. Irmãos, não coloque em pauta o homem, o que está por trás do homem. O que o homem fez foi comprovado, foi condenado em primeira, segunda instância, tá? E ele foi descondenado, a própria justiça fala sobre isso. Ele não foi absolvido das suas acusações, nada disso. Um homem que deixou um rombo na nação de 600 bilhões de reais. O PT deixou isso nesses últimos anos. 600 bilhões de reais. Conseguiram recuperar aproximadamente 60 bilhões. Ainda ficou muito dinheiro às escuras, às escondidas, que não se sabe o que se fez com esse dinheiro. Fizeram, é claro. Como que eu vou apoiar um partido desse? Um partido que aprova o aborto, um partido que quer liberar, tá, o casamento homossexual dentro de uma igreja cristã evangélica. Isso já foi colocado da outra vez aqui, eu preciso colocar de novo, né? Eu acho que qualquer homem de Deus que preserva os princípios da palavra de Deus jamais vai casar um homossexual dentro da igreja. Ah, pastor, mas é contra o homossexual. Não, não é contra o homossexual, é contra a prática homossexual. Nós somos contra aquilo que está por trás disso. O homossexual, eu falo, eu prego todos os dias. Quem está comigo na igreja, quem convive comigo sabe que eu estou sendo verdadeiro. Eu amo os homossexuais. Tenho um amor muito profundo. Tenho amigos, tenho sobrinhos que são homossexuais e eu tenho um afeto, um amor muito grande por eles. Mas nós jamais vamos apoiar essa prática dentro da igreja. Nós jamais vamos aceitar um casamento homossexual dentro de uma igreja evangélica. Porque a Bíblia ensina que Deus fez o homem, homem, a mulher, Adão, Adão, Eva, Eva. Então acabou. E eles querem liberar isso aí. Nós não podemos aceitar. O que acontece? Evidentemente que tudo aquilo que é colocado sobre lei e não se é cumprido, há uma penalidade. Quando o pastor não é para se cumprir, ou qualquer um padre, seja quem for, ou qualquer cidadão, né? Ele tem o seu preço a pagar perante os órgãos governamentais. Então é essa questão que nós colocamos aqui. Liberação das drogas, certo? O Brasil está a um passo de virar uma Venezuela, irmãos. O Brasil está a um passo de virar uma Argentina, uma Nicarágua. A Nicarágua persegue cristãos, prendem padres, expulsam de dentro, estão expulsando de dentro do seu país, uma perseguição total. Ah, mas fulano de tal, Lula falou que não vai fazer isso, que vai apoiar a igreja. Mentira, mentira, isso é conversa do diabo. Se você pegar os vídeos dele, desde o início da campanha dele até agora, você vai ver ele falando. Você vai ver ele fazendo crítica contra padres e pastores. Então isso vai contra os nossos princípios, vai contra a nossa fé cristã. Um homem que quer governar uma nação, vai contra os princípios cristãos, que da maioria, por sinal, são cristãos aqui nesse país, mais de 60% são cristãos nesse país. Então tem que ter um respeito com essa crença aqui. Tem que ter um respeito com essa fé. Quando fala contra essa fé, desrespeita essa fé. E que Jesus, ele fala que é muito sério, irmãos. Porque nós temos aqui, eu tenho visto na televisão, padres apoiando, pastores apoiando, padres e pastores apoiando, viu, irmãos? Olha, não conheço o testemunho desses infelizes aí, não. Citaram alguns nomes esse dia televisão de alguns pastores lá, que eu tive estudando, vendo ali
Quem que eram esses pastores? São todos pastores de mau testemunho. Só prezam dentro da igreja a ovelha e a gordura do rebanho. Não estão preocupados com aquilo que vai acontecer na nação. O importante para esses homens que estão apoiando é aquilo que vai entrar no caixa da igreja. É essa a preocupação deles. Mas estão apoiando. Agora Jesus está dizendo que aquele que nega o Senhor perante os nomes, ele também vai nos negar perante o Pai. Como que eu sou um cristão, irmãos? Que a Bíblia ensina que eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia ensina que eu sou uma nova criatura. A Bíblia ensina que eu tenho o Espírito de Deus. Eu vou votar num homem que é acusado, é condenado, puxou prisão. Está toda a falcatrua dele na mídia aí. Ah, mas é mentira. Não é mentira. Não é mentira. Como que eu vou colocar um homem desse no poder, irmãos? Mas infelizmente é triste. Tem cristão dentro da igreja que se diz cristão, para mim não é. Porque um crente fiel e verdadeiro, irmão, não vota numa raça dessa. Não vota. Não vota. Nós temos orado todos os dias por essa nação. E colocamos o Luiz Inácio Lula da Silva em oração para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Para que Deus tenha compaixão da vida dele. Não é nada pessoal como ser humano. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra toda a potestade maligna dos ares. A nossa batalha é contra demônios. E o demônio quer reinar, ele quer ser o Deus dessa nação. E Deus dessa nação chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos dia 30 para a urna, vamos ter consciência daquilo que nós vamos fazer. O voto é secreto. Ah, o pastor está fazendo vídeo para que você vote em fulano. Não, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus, eu não posso chegar, eu não tenho direito de chegar em você e querer interferir no seu desejo e na sua liberdade de expressão. Em quem você vai votar, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, então você vai ter consciência daquilo que você vai fazer. Amém? Então tenha consciência na hora da votação. Agora olha fatos, veja o que aconteceu no país nesses últimos 12 anos antes do Bolsonaro entrar. O Bolsonaro pegou o país em época de pandemia, tá? Estão acusando o homem, irmão, dizendo que ele é genocida. É muito sério isso aí, irmão. É muito sério. Então se ele é genocida, o Trump dos Estados Unidos é genocida. O presidente da China é genocida. E tantos outros países aí da Europa, os presidentes também são genocidas. Porque morreu mais de 6 milhões de pessoas no planeta. Por que que só o Bolsonaro é genocida? Por que que só o Bolsonaro é o bandido da história? Isso é um jogo sujo de política. Envolver esses dias a mulher dele numa tramóia satânica. Envolver esses dias a filha dele, a filha da mulher dele, numa tramóia. Quiseram colocar que a menina era até uma prostituta. Pelo amor de Deus. Que política suja, imunda e podre que é essa? Que nós temos que estar obrigados a estar ouvindo uma papagaiada dessa. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus por essa nação. Nós queremos o Brasil limpo, puro, santificado pelo poder de Deus. E vai ser debaixo de oração. Sabe, eu quero que você ore, que você busque, que você clame. Viu? Eu vi uma mensagem do Júnior Trovão esses dias muito bonita. E ele diz o seguinte: olha, nós oramos para Deus fazer acontecer, só que Deus não vai na urna orar, Deus não vai na urna votar. Deus não vota. Não adianta você aí estar orando para Deus fazer e apertar o dedinho no 13 no dia 30. Como é que Deus vai fazer se você deu o seu voto errado? Na live passada que eu fiz, eu dei um exemplo sobre Saul. O povo queria um rei, deram Saul. Olha o que Saul fez. Multiplicou imposto, tributo maior, perseguiu fulminantemente a vida de Davi, que seria o futuro rei de Israel, por inveja, por ciúmes. Destruiu a nação de Israel. É esse governo que você quer para o seu país? Então tem pessoas nos ouvindo que são cristãos, e talvez pessoas que até mesmo não sejam cristãos, mas eles creem no poder de Deus.
Eles sabem que Deus está no controle de todas as coisas. Então olha o que o Senhor está dizendo aqui. Se eu nego o meu Cristo perante os homens, o Senhor me nega perante o Pai. Então o meu voto, irmãos, acima de tudo, eu sou um servo do Senhor. A atitude errada que eu tomar, aquilo que eu cometer sem a direção do Espírito Santo, eu tenho um preço a pagar. Mas se for permitido por Deus, pastor, que o Bolsonaro não ganha e o Lula entra, nós estamos em oração do mesmo jeito. Vamos continuar orando, clamando. Saul entrou, mas não conseguiu governar. Governou de um jeito corrupto, enganoso. E a máscara vai cair com certeza. Mas não vamos deixar que isso aconteça. Vamos votar com consciência. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Se você não precisa abrir, é claro. Em Deuteronômio capítulo 17, eu quero abrir só para me ler aqui rapidinho. E eu quero mostrar para os irmãos, porque eu não sou, cientista político, não entendo nada de política. Não quero ser político, não desejo ser político. Amém? Eu apenas sou um servo do Senhor, só isso. Mas olha o que diz aqui no versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te entregar, e a possuíres e habitares nela, e digas, constituirei rei sobre mim, como as nações que estão ao meu redor, poderás constituir um rei sobre ti, o que o Senhor Deus escolher, constituirás um rei sobre ti. Dentre teus irmãos não governará sobre ti um estrangeiro, senão um dentre os irmãos. Olha aqui, irmão. O Bolsonaro fala palavrão, fala um monte de porcaria, mas enquanto outro vai fazer campanha política na favela no Rio de Janeiro, foi para a Basílica Nacional, meteram o cacete no coitado do homem, criticaram o coitado do homem, desconjuraram, mas ele estava dentro da igreja, não importa. Foi fazer política. Não, se fosse fazer política, estava dentro da igreja, não foi em boca de fumo fazer campanha, não foi em favela fazer campanha, não foi ter proteção armada de bandido em favela, nada disso. Ele foi dentro de uma igreja. Enquanto o outro vai no centro de macumba, de umbanda, de quimbanda, vai na magia negra, receber ali um passe, receber um guia, seja lá que raio que é, com todo respeito à fé. Não estou falando sobre a fé, não. Eu estou colocando um exemplo aqui para que os irmãos possam entender. Apedrejando a igreja, criticando a igreja. O outro está dentro da igreja de joelho no chão, orando, clamando o nome do Senhor. Olha, eu estou pregando aqui, preste atenção. Talvez você vá ouvir essa live depois, eu estou ouvindo agora. Eu não estou pregando contra a tua fé de forma nenhuma. Eu estou pregando sobre as mentiras. Inclusive tem muito pai de santo, tem muito espírita, viu? Tem muitas pessoas de outras religiões, de denominações, de bom senso, que não vai votar no Lula, não vai votar no 13, porque tem pessoas que são sensatas, são inteligentes. Agora, sabe o que eu queria entender? Nós aprendemos que o Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. O próprio crente, pelo amor de Deus, não vai para a urna, não faça o errado. Dobra o joelho, ore primeiro. Para mim fazer esse vídeo aqui, irmão, eu estou de adoração, preparando a palavra, pedindo a direção do Senhor. Olha o que está dizendo aqui, hein? Um rei que fosse dentre os irmãos, uma pessoa que fosse regida por Deus, fosse tomada por Deus, cuidada por Deus. É isso que nós temos que fazer. Então nós olhamos o testemunho, nós olhamos o fato, foi genocídio. O que prova isso? Não tem prova. Morreu milhares de pessoas no mundo inteiro, milhões, não tem prova. Então olha o que diz aqui no versículo 17, 16, somente que não tenha muitos cavalos para que não faça voltar o povo ao Egito quando houver acumulado cavalos, porque o Senhor vos disse, jamais voltareis por esse caminho. Ou seja, olha aqui, irmão, o Senhor está dizendo aqui, o povo lá no Egito clamou, eles suplicaram a misericórdia do Senhor, suplicaram a misericórdia do Senhor. O Senhor mandou Moisés lá, tirou eles de lá, atravessou com eles no deserto. Aí o que está dizendo aqui, irmãos, um rei
que não for segundo a visão de Deus, o olhar de Deus, iria levar esse povo de volta para lá, iria trazer destruição sobre aquele povo. Olha o que esse país padeceu em 12 anos aí na mão do PT, hein? Ô petista, abre o olho aí, você que está nos assistindo, ei, não é isso não, eu não estou pregando contra partido não, eu estou explicando para você que é uma nação que está em jogo, é um país que está em jogo. Abra os teus olhos, meu irmão. Escute mais, estude mais, leia mais sobre política, analise mais a sua nação durante esses 12 anos aí, tá? Vai comer picanha, quem comeu picanha? Olha o Nordeste, que desgraça que estava lá nesses 12 anos, mentira do diabo. E aqui, irmãos, a Bíblia está ensinando, eu estou trazendo base bíblica. Agora não adianta crente entrar aqui e escrever o que não deve aqui, dizendo que é crente porque não é crente. Se é crente, tem que abrir a mente, porque crente abre a mente. Procura entender o que é, o que não é. Nós não estamos brigando contra um partido, não estamos brigando contra um homem. Nós estamos orando por uma nação. Estamos orando por uma nação, só isso. Tá? Coloca-se muito aí, 30 milhões de pessoas passando fome. Você está passando fome? Não está. Mas eu vi esses dias uma reportagem na televisão, um engenheiro catando papelão na rua, na época de pandemia, porque não tinha emprego. O dia de amanhã pertence a Deus, meu irmão. Viu? E o de hoje quem faz somos nós. Nós não tomamos posição hoje. Olha a Venezuela, que está a Venezuela. Você quer entrar naquela mesma situação? Faça o errado. Terceiro item aqui, irmãos. Nós devemos respeitar as autoridades governamentais. Isso fala em Romanos capítulo 13. Aquele que eu colocar lá, seja o Lula ou o Bolsonaro, irmãos, vai ser colocado impostos, tributos, e nós temos que respeitar. Então nós temos que votar com consciência. Temos que ter inteligência para votar. Não é chegar lá como eu vi na urna agora, quando eu fui votar da outra vez, teve gente dizendo assim, olha, eu coloquei tudo um branco, eu não votei em ninguém. Irmão, o seu voto vai fazer falta, o seu voto vai fazer falta, então vai lá e vote, mas vote consciente, viu? Porque as autoridades governamentais, ela é regida por Deus. Agora, se ela vai fazer o que Deus quer que ela faz, quem sabe? Olha o que está acontecendo ali. Olha o que está havendo ali na Venezuela. Olha o que aconteceu no governo de Saúl. O povo queria, colocaram. Quantas pessoas estão aí para votar no PT aí? Vote, a consciência é sua. Agora não venha chorar depois. Não venha procurar uma igreja e pedir socorro depois, que vai ser tarde. A oportunidade é essa, a hora é essa. Viu? Nós não estamos pregando contra o homem Lula, não. Que Deus tenha compaixão da vida dele. A Bíblia diz que Saúl perseguia Davi constantemente, tentava contra a vida de Davi. E Davi dizia, quem sou eu para tocar no meu senhor? Davi respeitou o governo de Saúl. Respeitou o governo de Saúl. Davi não permitiu que os seus homens tocassem Saúl. Davi teve a oportunidade de matar Saúl e não matou Saúl. Sabe por quê? Porque era o rei de Israel, governava aquela nação. É isso que nós temos que entender. E quarto item aqui, a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos governantes. Isso fala em Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 3. Nós temos que estar em constante oração pelos nossos governantes. Irmãos, enquanto eu for crente, o Bolsonaro estiver lá, eu vou orar por ele. Se o Lula entrar lá, eu vou pedir misericórdia pela vida dele. Porque quer implantar um comunismo aqui dentro do Brasil, uma ditadura aqui dentro do Brasil. Isso está explícito na cara dele. Esse dia ele brigou com o próprio militante do partido dele. Pega aí na rede social. Só pega metendo a língua no Bolsonaro, só levantando falso testemunho contra a vida do homem. Se esse homem realmente não fosse Deus para reger essa nação, já tinha entregado o fardo há muito tempo. Porque 4 anos a mídia batendo nele. Esse globo lixo maldito do inferno aí,
batendo no coitado do cara, criticando o coitado do cara, humilhando o cara, levantando falso contra a vida do cara, né? E eu vou mais além ainda, viu? Abre o teu olho aí, meu irmão. Abre o teu olho aí, minha irmã. Viu? Olha aí, a Simone Tebet, no debate que teve na televisão aí. Olha para você ver como que a política lambida, suja, podre que esse pessoal está fazendo. A própria Simone Tebet acusou o Lula de corrupto. A própria Simone Tebet disse que o Lula era ladrão. Indo contra o partido dele e ele. Ciro Gomes, a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. Geraldo Alckmin, pega o áudio aí, escuta. Ladrão tem que estar na cadeia. Quer voltar à cena do crime. É nesse homem que você está dizendo que você vai votar de novo, meu irmão. Se o vice dele acusou ele, se o vice dele fez acusação contra ele, é esse homem que você vai votar, que Simone Tebet, que Ciro Gomes ali criticaram, chamaram de corrupto, de ladrão, foram contra o governo dele, agora se uniram a ele para apoiar ele. Olha a sujeira do PT aí, olha o embaraço do PT aí. Tem que se pregar a verdade, sim. Sabe o que eu mais gosto no apóstolo Paulo? É isso aí, ele afrontava o erro e a mentira mesmo. Eu não sou apóstolo Paulo, eu não sou Silas Malafaia, eu sou pequeno em muita coisa, tenho um princípio muito pequeno, mas a verdade tem que ser dita, irmão. A sujeira não pode entrar nesse Brasil, o podre tem que ser desmascarado. Aqui quem tem que prevalecer chama-se Jesus de Nazaré. Você que está me ouvindo, querendo ou não, é ele que tem que prevalecer. Falam-se contra Silas Malafaia, critica Silas Malafaia, mas ele está direto colocando um vídeo no YouTube ali, saindo em defesa da pátria. Isso é sair em defesa da pátria. É sair em defesa da pátria. É isso que nós estamos fazendo, é sairmos em defesa da pátria. Amém? Que os irmãos possam ter entendido, não é muito tempo que eu vou estar falando aqui, mas que os irmãos possam ter consciência. Dia 30 está aí. Vote com consciência, meu irmão. Saiba o que você vai fazer. Viu? Saiba o que você vai fazer. Eu tenho certeza que você não vai querer sua igreja fechada. Eu tenho certeza que você não vai querer o seu pastor preso por alguma coisa que ele não concordar. Irmãos, e podridão de governo nenhum eu vou aceitar dentro da minha igreja. Que se lasque o inferno. Ah, mas vai ser aprovado. Já tentaram aprovar um tempo atrás, como muitos países aí da Europa, já aprovaram o casamento homofóbico, o casamento homossexual. E aqui no Brasil querem liberar. Irmãos, eu não faço uma sujeira dessa. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Respeito a todos os homossexuais desse país. Amo eles em Cristo Jesus. Recebo com o maior carinho dentro da nossa igreja. Dou assistência espiritual para a vida deles, se assim for preciso. Mas eu não vou aceitar a prática deles de forma nenhuma. Tenho conversa com pessoas que são viciadas em drogas, com cachaceiros como eu fui no passado. Sento com eles, prego para eles, trago a palavra de Deus ao coração deles, para que Deus possa testificar o coração desses homens aí. O nosso amor é as almas, o nosso amor é as vidas que estão padecendo. Amém, meus irmãos? Eu quero estar orando com vocês. Amém, irmão Nilson? Amém, irmãos? Eu quero estar orando com vocês para que Deus possa estar abençoando. Eu peço que Deus tenha testificado o teu coração aí. Amém? A Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne e sangue, é contra toda potestade maligna que age nas regiões celestiais. Irmão, minha luta não é contra homem, contra mulher. Quer escrever aqui, você tem todo o seu direito. Você tem o direito de expressar o seu sentimento, o seu direito de votação, você tem todo o direito. Mas não faça como alguns que escrevem aqui e saem criticando, lançando pedra, porque eu não estou fazendo crítica contra ninguém. Eu estou pregando aquilo que Deus está colocando no meu coração, aquilo que verdadeiramente precisa ser falado. E a minha revolta é contra a mentira, a minha revolta é contra o engano,
A minha revolta é contra aquilo que o país passou. 600 bilhões de reais tirados dos cofres públicos. E aí vem dizer para mim, irmãos, que o Lula é o melhor. Quem sabe realmente quem é o melhor para o Brasil chama-se Jesus de Nazaré. Eu quero estar fazendo uma oração pelos irmãos. Quero estar fazendo um clamor. Amém? Para que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Quem está me ouvindo aqui nessa live e de repente não me conhece, eu não estou nervoso não. Eu não estou bravo, é meu jeito mesmo de pregar, de se expressar, viu? O Senhor é patriota, eu sou patriota assim, eu amo a minha nação. É daqui que eu tiro o sustento da minha casa. É daqui que eu tenho um rebanho para apacentar e eu quero continuar apacentando eles com amor, com carinho, com muito respeito. Esse é o meu desejo para você, meu irmão que está me ouvindo. Para você, minha irmã que está me ouvindo. Talvez você não seja evangélico ou esteja afastado. Talvez você seja um católico apostólico romano, mas por alguma razão particular você não vai na igreja. Você precisa praticar a sua fé cristã. Você precisa ir para a igreja e praticar a sua fé cristã, para que você possa ter sua vida mais abençoada, para que você possa ter a sua casa mais abençoada. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo tenha testificado sobre você. Mas nós ensinamos aqui, o tempo é muito curto, mas nós ensinamos aqui, se eu nego Jesus perante os homens, o Senhor também vai me negar perante o Pai. Então, veja para quem você vai dar o seu voto. Infelizmente, tem muito crente dentro de igreja que os pastores não ensinam isso. Os pastores não falam sobre isso. Ou porque tem medo, ou porque são covardes, ou porque estão do outro lado. A verdade tem que ser pregada e tem falado. Não estou puxando sardinha para Bolsonaro, puxando sardinha para Lula, nada disso. Estou preocupado com a minha nação. Eu não quero estar com um venezuelano forçando uma lata de lixo para pegar o que comer. Vou ter que sair do meu país porque nós aceitamos um governo corrupto de volta. Não é esse o Brasil que eu quero para mim, eu tenho certeza que não é esse o Brasil que você quer para você. Vamos estar orando, você que está nos ouvindo, ore junto comigo aí. Vou fazer um clamor por essa nação aqui, amém? Vamos estar clamando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus, neste momento nós nos colocamos nas Tuas mãos, nós nos rendemos, ó Pai, aos Teus pés, nós oramos, meu Deus, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós ministramos. Senhor, nós não somos políticos, não temos desejo de entrarmos na política, sabemos que tem muito político bom aí, meu Pai, tem muitos homens do Senhor na política, vereadores, deputados, prefeitos, governadores de estado, senadores, ministros. Sabemos que temos muita gente, meu Deus querido, que são pessoas idôneas, pessoas que têm um amor muito grande por essa nação. Sabemos que temos cristãos ali dentro do Senado, meu Pai, que estão lutando pela nossa causa, mas cabe a nós também fazermos uma face, adorarmos o Teu nome, buscarmos a Tua presença, meu Deus querido, orando por essa nação aqui, meu Pai. Uma vez foi profetizado que o Brasil era do Senhor, então esse Brasil é do Senhor, meu Pai. O Brasil está clamando, o Brasil está orando, o Brasil está de joelhos chorando, suplicando, jejuando, buscando, meu Pai querido, por essa nação, Pai querido. Que nesse dia 30 agora, meu Pai querido, esses milhares e milhões de pessoas no Brasil que são cristãos e os demais que vão estar votando, eles tenham, Senhor querido, verdadeiramente a mente de Cristo sobre eles, meu Pai, para que eles saibam qual partido vai votar, para que eles saibam entender e reconhecer aquilo que é melhor por essa nação. Nós oramos por todos aqueles que estão no Senado agora, que defendem essa pátria com amor. Nós oramos, meu Deus querido, por aqueles que têm olhado pelos governos dessa nação, nessa terra, e têm olhado com dignidade. Nós oramos, meu Deus, para aqueles que se filiaram ao Bolsonaro e ali estão lutando, meu Pai querido, para que nós tenhamos, meu Pai querido, uma nação melhor. E nós cremos, meu Pai,
que o melhor está por vir por nós, meu Pai. Nós oramos pelo nosso presidente Bolsonaro, pela sua esposa, por toda a sua casa e toda a família, já repreendendo, meu Pai, toda a investida do inferno, já repreendendo, meu Deus, toda a retaliação maligna, meu Pai, que está se rebelando contra a vida do Bolsonaro, que está se rebelando contra a casa dele, contra a família dele. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu me rebelo agora, meu Pai querido, contra toda a afronta do inferno, contra toda a astúcia de Satanás, meu Pai, que queira agir nessa eleição agora. Nós repreendemos o mal, os demônios que queiram agir nas urnas, na vida dos mesários, daqueles que estão à frente dessa política brasileira, meu Pai querido. Em nome de Jesus nós repreendemos agora e ministramos as tuas bênçãos, ministramos os teus milagres e o teu poder, no nome de Jesus, e profetizamos: a nação é do Senhor, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, Senhor eterno, eu oro para que o Senhor possa testificar o coração do teu servo, para que o Senhor possa testificar o coração da tua serva, que o Senhor venha abençoar esta casa, para que o Senhor venha abençoar essa família, para que o Senhor venha abençoar esse, meu Pai querido, que porventura está passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, por uma opressão maligna, esse que está passando por problema de saúde, por crise conjugal, esse que está no mundo das drogas, do alcoolismo. Meu Pai, visita lares nesta noite, famílias nesta noite, alcança, liberta, cura, salva e restaura pelo seu poder, Pai. Nós oramos agora e abençoamos esta nação e abençoamos todos aqueles, meu Pai, que creram nas tuas promessas e creem nas suas bênçãos, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Aquele que crê, diga um amém no seu coração e na sua casa. Amém? Que Deus possa ser no coração de cada um dos irmãos, aqueles que nos ouviu, aqueles que vai nos ouvir depois. Antecipadamente eu te peço perdão no nome de Jesus, que o nosso desejo aqui não é ofender ninguém, denegrir ninguém. Você que entrou aí na live ao vivo, você que vai entrar depois, entenda isso de coração. A minha briga não é com A, com B ou C, é contra o mal. Amém? Entenda isso, irmãos. Nós não estamos pregando aqui contra uma fé cristã, nós estamos aqui falando aquilo que o Senhor tem testificado no nosso coração. Ainda que você esteja na igreja, ainda que você seja um cristão, e você tem tua mente voltada, mentalizada em voltar no PT, eu te respeito, meu irmão, viu? Em nome de Jesus, eu respeito a sua decisão, e eu te peço perdão também com carinho aqui. Eu te peço perdão com verdade e amor no meu coração. Ainda que eu discordo do seu voto, mas eu te respeito e eu vou te amar e orar por você da mesma forma. Mas a minha preocupação é com a nação, é com você também que pode dar o seu voto errado. E não esqueça do Tarcísio também, amém? Que vai ser o governador do estado e tenho certeza que ele vai ganhar essa eleição. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz. Jesus ama vocês e eu também, amém? Assim nós encerramos aqui o nosso vídeo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ore agradecendo comigo. Senhor Deus, nós oramos, louvamos, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de ministrar a palavra do Senhor, de ensinarmos aqui um pouco que nós entendemos. Pai, nós somos humildes em conhecermos, meu Pai, que sabemos muito pouco, mas o muito pouco que nós sabemos, nós ministramos à igreja do Senhor. Seja conosco e nos proteja no decorrer dessa semana, no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Um abraço e um beijo a cada um dos irmãos. Amém?